Olá, pessoas! Voltamos para mais uma aula de Arduino. Sejam bem-vindos a todos, porque hoje, olha, antes de a gente prosseguir com o nosso conhecimento, espero grandemente que vocês já entendam todas as possibilidades, consigam desenvolver projetos já que utilizam entradas e saídas analógicas e digitais que foram temas aí das nossas últimas aulas. Afinal de contas, hoje vamos entrar num tema diferente, um tema extremamente importante também, são as interrupções. Então a gente vai ver hoje a ideia, qual que é a lógica por trás das interrupções, para que a gente serve, para que a gente vai utilizar, onde que a gente vai conseguir encontrar essa ideia de interrupção. Então vamos lá. Vamos prosseguir no nosso conhecimento, afinal de contas, temos muito mais coisas a ser estudada com relação ao Arduino e a microcontroladores de modo geral. Então, vamos entrar aqui hoje em interrupção. Olha, interrupção, ela é nada mais, nada menos do que alguma coisa, um evento extremamente importante que o Arduino ou microcontrolador qualquer não pode perder. Essa ideia principal, é um evento, é alguma coisa muito importante, é alguma coisa muito relevante que o Arduino não pode perder. Então, essa é a ideia da interrupção. Então, fiquem atentos porque vocês também não podem perder a linha aí desse raciocínio. Então, olha só. Já que a gente está falando de um evento, de uma interrupção, eu vou dar exemplos aqui de coisas que são relativamente comuns para a gente entender o que é uma interrupção. Então, olha só, primeiro caso, o mouse ele movendo é uma interrupção, ou seja, se por um acaso eu estou movendo aqui o mouse constantemente, vocês estão vendo isso, o meu computador, por exemplo, ele está detectando e ele move o mouse à medida que eu vou movendo também. Mas ele não deixa de perder, de processar algum outro software que ele está fazendo. Então, por exemplo, eu estou gravando a aula, mas ele também percebe a movimentação do meu mouse, ou seja, o mouse eu preciso trabalhar com ele sempre como uma interrupção, ou seja, se por um acaso a gente geralmente move o mouse esperando as coisas serem processadas, uma página da internet, por exemplo, abrir, então essas interrupções constantes que a gente está criando, isso daí na verdade vai estar atrapalhando no processamento, atrapalhando nessa nossa página da web, por exemplo, que está querendo ser aberta. Então, sempre que vocês estiverem esperando alguma coisa, aguardando o computador desenvolver alguma coisa, solta o mouse, não mexa com ele. Outra possibilidade também é a ideia de volume aí no nosso celular, volume também no próprio computador. O volume também é um botão que precisa ser detectado logo quando a gente está apertando. Então, se eu aperto o volume, eu quero que o volume aumente naquele exato momento. Então, eu não posso esperar alguma coisa acontecer, algum processo ser finalizado para que depois, então, o volume aumente. Então, o volume também é alguma coisa relacionada à interrupção, um evento que o nosso computador ou que o nosso dispositivo qualquer precisa detectar naquele exato momento. E por fim, temos o famoso botão de emergência, aquele botão que, olha, você vai pressionar ele só se alguma coisa muito importante estiver acontecendo, seja aí, por exemplo, um incêndio ou algum sinistro qualquer. Esse botão de emergência, ele vai fazer com que o seu sistema ou com que alguma máquina, por exemplo, pare ou ative naquele exato momento o mais rápido possível, porque existe algum sinistro, existe alguma coisa preocupante e o nosso sistema precisa atuar sobre ele. Então, temos aí alguns exemplos de eventos ou exemplos de atuações baseadas em interrupções. Então, as interrupções, de um modo geral, elas vão trabalhar com algumas das seguintes ações, olha só. Eu preciso armazenar ou atualizar algum determinado valor de alguma variável, de alguma informação que eu tenho dentro do Arduino. Por exemplo, isso daqui é utilizado na ideia de interrupção,
o nome é também interrupção. Ou também o PWM que a gente utiliza. PWM é aquela nossa saída analógica. Então, saída analógica também está relacionada às interrupções. Ou também, se por um acaso existe alguma informação externa que eu preciso ler, que eu preciso receber, e então eu também vou ter que utilizar aí uma interrupção, muitas vezes mais escondida. Então, talvez a gente esteja utilizando aí na comunicação. Então, eu estou falando alguma coisa e o meu Arduino precisa captar aquela mensagem. Ele não pode perder essa mensagem, porque a mensagem, num determinado momento posterior, ela vai simplesmente ser perdida, ela não vai existir. Então, o nosso Arduino precisa receber aquela mensagem naquele exato momento e o mais rápido o possível. Então, temos aí um outro exemplo de interrupção, de uma outra ação, que é essa ideia de receber uma informação externa, ou também o nosso conversor analógico digital, aquela nossa entrada analógica. Entrada analógica também depende aí de interrupções. E por fim, aquela mesma lógica do botão de emergência, que é interromper ou talvez realizar uma operação de urgência, uma operação que a gente não pode perder aquele tempo, que ela precisa ser realizada naquele exato momento, porque se por um acaso a gente aguarda para um momento depois, para um momento seguinte, talvez alguma coisa pior possa estar acontecendo. Então, operações de segurança, isso daí depende obrigatoriamente da utilização de interrupções. Então vocês conseguem perceber aí que nós temos rotinas que são internas, como o PWM, como o nosso conversor analógico digital, mas também informações que a gente está recebendo de fora, como aí a nossa comunicação ou também as operações de segurança. Ou seja, temos duas possibilidades de atuação dessa nossa interrupção. Então, vou indicar aqui para vocês, olha, o Arduino ou microcontroladores de modo geral vão trabalhar com essas duas possibilidades. Ou um botão, uma interrupção externa através aí de um sinal de um botão nosso de emergência, ou talvez alguma coisa interna. Essa interrupção interna a gente dá o nome de timer. Por que timer? Porque vai estar relacionada a uma informação baseada no tempo do Arduino. Então, vamos aqui identificar um pouco melhor, um pouco mais de detalhe essa ideia de interrupção externa primeiro. Então, olha só, um botão de emergência, ele precisa ser pressionado e esse botão de emergência vai enviar num momento, naquele exato momento, uma informação para o nosso Arduino. O Arduino percebe, olha, para a nossa operação, porque alguma coisa muito importante precisa ser realizada. Então, aí temos aí a ideia do Among Us. Então, para qualquer trabalho, para qualquer coisa que vocês estão fazendo, porque a gente precisa se reunir, a gente precisa definir alguma ação perante a este problema que a gente observou. Então, temos aí essa ideia do botão sendo utilizada em alarmes ou também em comandos manuais, de modo geral aí em diversos sistemas, principalmente de segurança. E aí, percebam então que, olha, alguma coisa muito importante precisa ser atuada. Então significa que o nosso Arduino, ele tem um processo, ele tem uma programação normal dentro do loop, e essa programação ela vai ser paralisada. Porque essa programação, essa interrupção, ela geralmente não está dentro do nosso void loop, ou seja, vai existir uma operação externa, uma tarefa externa, e o nosso Arduino vai precisar realizar essa tarefa. Ela é específica para essa nossa interrupção. Então, a interrupção, de modo geral, a gente não vai programar ela dentro do void loop. Isso é o mais comum de acontecer. É uma função totalmente fora, uma função que vai atuar em momentos específicos. Já no caso da interrupção interna, como eu havia dito, ela depende principalmente de tempo,
o timer aí que a gente está falando, ou talvez também a gente pode associar a um despertador. Então, eu vou aguardar um determinado tempo, um tempo que a gente, por exemplo, consegue controlar, e a partir deste tempo ocorrido, esse tempo que passou, então o nosso Arduino vai detectar essa passagem de tempo e vai atuar como uma interrupção também. Então, temos novamente uma interrupção, e essa interrupção novamente também precisa ser externa ao void loop. Ela não vai entrar, na grande maioria dos casos, o void loop não vai emitir um sinal para essa ação. Essa ação ela é totalmente à parte. Então, temos essas duas possibilidades: interrupções internas relacionadas a um timer e interrupções externas relacionadas aí a algum botão externo. Ou seja, eu posso falar para vocês que, olha só, a interrupção externa, a gente literalmente não vai saber quando é que vai acontecer, porque uma pessoa pode simplesmente apertar este botão a qualquer momento. Então, temos aí um problema relativamente grande nessas interrupções externas. Já no caso da interrupção interna, como é o próprio Arduino que vai controlar aquele tempo que ele está lendo, então vai ser algo um pouco mais fácil de ser gerenciado. Mas percebam o seguinte: se a gente está falando do tempo que está rodando ali nesse nosso Arduino, é possível, eu indico para vocês já desde o início, tomem cuidado quando vocês estiverem controlando ou trabalhando com o clock do Arduino. Por quê? Modificar o clock, modificar aquela frequência com que ele processa as coisas, isso também vai afetar no tempo que ele está lendo. Então, se a gente por um acaso define um timer com um valor específico, e se por um acaso a gente muda o clock, o timer ele foi para o saco. Não tem como mais saber, não tem como mais controlar se aquele tempo realmente passou, porque todo o tempo do Arduino, toda a função temporal do Arduino foi perdida. Então, tomem cuidado. Interrupção é uma coisa extremamente importante, extremamente relevante. A gente precisa nos nossos projetos utilizar, pois está relacionada aí à segurança, por exemplo, dos nossos equipamentos. E muitas vezes, vou ser sincero para vocês, eu vejo projetos que simplesmente ignoram a interrupção. Então, por favor, peço que vocês estudem muito sobre interrupção, porque é um tema muito relevante, muito importante, e talvez no próximo projeto que você for desenvolver, talvez você queira e talvez, na verdade, até necessite de implementar uma interrupção. Então, fica aí a ideia da interrupção, e na próxima aula a gente vai estudar um pouco mais a fundo cada uma dessas lógicas. Valeu e até a próxima!